Olá, tudo bom? Bom, eu quero dar uma palavrinha para você aí que tem passado por dias difíceis. Você sabe que muitas pessoas estão assustadas, estão com medo e até achando que é Deus que está colocando esse mal que assola aí a nossa nação. Então, eu quero dar uma palavrinha para você aí que está pensando que é Deus. Muitos acham que é Deus, que é Jesus que está castigando as pessoas, e não é Deus, tá? Então, eu vou ler aqui a palavra de Deus para você e o que é que a palavra de Deus nos diz, tá bom? Diz assim: os males e a corrupção dos últimos dias. Sabem, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemeadores, desobediente aos pais e ingrato, irreverente, desafeiçoado, implacável, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfeituados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Então você vê que o problema de tudo que você está vendo aí não é Deus, é o problema do homem, é por causa da ganância, por causa da corrupção. O homem, quando ele caiu lá no jardim, quando ele pecou, entrou o mal no homem e o homem ficou dessa maneira, ficou depravado, ficou corrupto, entendeu? O ser humano é assim. Então, não é Deus que está colocando esse mal na terra, é a corrupção, porque a Bíblia fala que tudo que o homem planta, ele vai colher. Então, o homem está colhendo das ações dele, da ganância, por causa do poder, e não é generalizado. Por exemplo, é no meio político, é no meio religioso, as pessoas ficam gananciosas por causa do poder, entendeu? Elas ficam mais amantes de si próprias, são pessoas egoístas, que não têm amor ao próximo. Então, o problema de tudo isso aí é o ser humano. Não é Deus que está colocando mal em ninguém, Deus não está julgando ninguém, porque Deus já perdoou, Jesus já fez o que ele tinha que fazer, e ele já perdoou o ser humano. O perdão de Deus é eterno. Quando a pessoa, porque a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo para aquele que crê. Então, para você entender a palavra de Deus, você tem que entender o seguinte: existem duas leis, no caso. Deus, a primeira lei, a primeira aliança, Deus fez com a nação de Israel. Deus não fez com o gentil. O gentil estava fora. Então, todas aquelas bênçãos, todas aquelas promessas que Deus fez, era para o povo de Israel. E como o povo de Israel, os israelitas, eles não foram fiel a Deus, o que é que Deus fez? Para resgatar o ser humano, ele desceu até a terra, ele se fez homem e cumpriu a palavra de Deus, porque Mateus fala que Deus diz: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Então Jesus veio e cumpriu a lei no meu e no teu lugar. E na cruz, Deus encravou todas aquelas dívidas que nós tínhamos para com ele, o ser humano tinha para com ele, Deus encravou na cruz. E através do seu sangue derramado na cruz, ele fez uma nova aliança e libertou o ser humano da lei. Então Jesus veio e cumpriu a lei no meu e no seu lugar. Então hoje nós não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela graça mediante a fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E a fé não vem de nós. A fé é um dom de Deus para que ninguém se glorie diante de Deus. Porque as obras, Deus nos criou em Cristo Jesus para que a gente fizesse isso. Então, quando eu faço bem, quando você ajuda o bem, quando você ajuda o próximo, você não está fazendo nada além da tua obrigação. Eu não estou fazendo nada além da minha obrigação. Eu estou aqui te dando uma palavra, eu não estou fazendo mais que a minha obrigação como cristão. Eu não posso ficar me gloriando por isso. Eu não posso achar que eu vou ser salvo por isso. Eu sou salvo pela fé naquilo que Jesus fez. O que é que Jesus fez na cruz? Que as pessoas não sabem. Jesus já nos reconciliou com Deus. Jesus já nos salvou. E para isso chegar até a mim, eu tenho que primeiro o quê? Ouvir o Evangelho, porque a fé vem por ouvir o Evangelho e crer naquilo que está escrito.
que Jesus já nos reconciliou com Ele, que Jesus já nos perdoou, que Jesus já nos salvou. Nós já estamos salvos. A partir do momento que você crê em Jesus, você está salvo. O sacrifício de Cristo não foi imperfeito. Foi perfeito. Eu não preciso ficar me esforçando. Tem pessoas que elas querem alcançar o reino de Deus pelo esforço dela. Então ela faz que nem Israel fez, que Paulo falou lá em Romanos 10, ele diz, olha, o povo de Israel, eu oro pelos meus irmãos, que era o povo de Israel, por quê? Porque eles negaram a fé, negaram a justiça que vem de Deus, tentando colocar a sua própria justiça. E hoje acontece com as igrejas, com os cristãos. Eles querem o quê? Herdar o reino de Deus pelo esforço dele, pelo sacrifício dele. E acabam negando aquilo que Deus fez na cruz, aquilo que Jesus fez na cruz. Então é isso que eu quero que você entenda. Para entender, se você não entender isso, se você não entender que existe a primeira aliança, foi feita com o povo de Israel e os gentios, eles não tinham nada a ver, você nunca vai entender o evangelho. Por quê? Porque depois que Jesus morreu na cruz, pagou a nossa dívida, e através do sangue dele, ele nos comprou para Deus. Então, não tem como voltar atrás. A palavra de Deus não volta atrás. Aquilo que ele fez está feito. Se você crê nele, se você crê de todo o teu coração, você está salvo. E não tem como você perder a tua salvação, porque a salvação não é por obra, não é por esforço do ser humano. Por mais que você se esforce, você nunca vai agradar a Deus através do teu sacrifício, porque é imperfeito. O sacrifício que o Cristo fez em nosso favor é que é perfeito. É por isso que Deus, quando nós oramos, quando nós pedimos em nome de Cristo, Deus olha, por quê? Porque o sacrifício que ele fez foi perfeito, tá bom? Então eu quero que você entenda isso aí, você medita nisso aí, leia a palavra de Deus e creia. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e a fé não vem de você. Você não nasceu com essa fé. Eu não nasci com essa fé. Essa fé veio pela graça de Deus, mediante o quê? Mediante a fé. Quando eu ouvi o evangelho, quando eu ouvi a palavra de Deus, quando alguém me anunciou a palavra de Deus, eu criei e o Espírito Santo veio e gerou essa fé em mim. Então, eu posso te afirmar. Então, pela fé que nós somos salvos. É isso que agrada a Deus, é a fé. Então, o cristão não é salvo por aquilo que ele faz, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso, levar a palavra de Deus, evangelizar, falar de Cristo, é um dever meu e seu. Eu não estou fazendo nada mais, você não está fazendo nada mais. O que agrada a Deus é a fé naquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez? A Bíblia diz que ele nos comprou através de seu sangue, nos reconciliou com Deus, já nos perdoou. Jesus não vai nos perdoar, ele já nos perdoou. Tudo que ele poderia fazer, ele já fez. Agora você e eu, nós temos que crer. Então, quando a gente crê no Senhor Jesus, o que é que acontece? O Espírito de Cristo vem habitar em nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós somos comprados, nós somos de Deus. Não tem nada que nos derrote, não tem nada que possa impedir que a gente seja salvo. Porque isso não vem do meu esforço, meu amigo, não vem do teu esforço. Isso vem de Deus, vem de Cristo. Ele cumpriu, ele obedeceu a Deus. Ele cumpriu a lei no meu e no seu lugar. Eu quero que você entenda isso. Se você não entender que existe duas alianças, existe a lei foi Moisés quem trouxe, mas a graça e a verdade vieram por Cristo. Então você tem que entender isso. Se você não entender, você vai sempre estar com a cabeça no Velho Testamento, porque o Velho Testamento era para o povo judeu. O Velho Testamento é a história do povo judeu. Tudo que está escrito é verdade, Deus fez tudo o que fez, mas agora a Bíblia diz que Deus falou aos profetas, nossos antepassados, pelos profetas, e nesses últimos dias ele nos fala por Cristo. Ele falou de várias formas, de várias maneiras, entendeu? Pelos nossos antepassados. Agora ele nos fala por Cristo. Então você tem que crer na palavra de Deus. Jesus já te libertou, ele já te deu vida. Hoje nós não temos lei, nós vivemos
pela graça, mediante a fé. Que Deus abençoe a todos.